bom dia a todos do canal YouTube. Gente, hoje eu quero passar para vocês uma história que me contaram, mas uma história real. Uma história real que aconteceu na vida real. Porque quem contou para mim é uma pessoa sabe? E a gente conhece mais ou menos as pessoas que não falam mentira. Né? Quem é que não conhece, né, gente? Aí, gente, ó, essa história é uma história de aprendizado, aprendizado. E quem pegar, ó, essa história, se dá de bem, gente. Porque nós também, nos tempos que nós estamos, gente, nós estamos no fim dos tempos, é tanta coisa acontecendo. Veja bem, vamos para a história. Tinha um homem que o nome dele era Jim. O nome dele era Jim. E aí ele ia para a igreja, todo dia de culto ele ia para a igreja. Quando ele chegava na igreja, só o que ele dizia, gente, era assim: Jesus, Jim está aqui. Porque, gente, tem gente que não quer, não vai à igreja porque às vezes não sabe falar. Não, gente, o que a pessoa falar na igreja para Deus, na casa de Deus, Deus ele está ouvindo. Deus ele ama aquelas pessoas que busca ele. Mas ele só fazia isso, dobrava seu joelhinho e só dizia Jim, né? Jesus, Jim está aqui. E pronto. Só era isso que ele fazia, né? Aí, gente, quando foi um dia, ele ia numa estrada, uma pista, e de repente um carro faltou os freios e passou por cima do Jim. O carro Jim saiu, sabe? Parou lá na frente, só aquele moinho de carne, aquele mulambinho, de juntar, só a barriguinha do Jim inteira, fazendo assim. Só a barriguinha, gente. Levaram para o hospital. Quando chegou lá, o médico olhou, não, isso aqui não tem como emendar não, gente. Aqui só tá o crânio, os olhos e o resto tá tudo um bolo de carne. Aí, não, mas ele tá vivo. Tá vivo. Se ajuntaram aqueles médicos ali no hospital e olha, não tem como não, que é outro dia para emendar osso por osso. Não tem como trabalhar aqui. Não, mas está vivo. Foi o que eles fizeram. Botaram numa cama ao lado e cobriram com lençol. E foi trabalhar nos outros, né? Deixaram lá porque a família queria que deixasse lá. Queria porque queria que os médicos riam que não tinha condições. Deixaram lá. O tempo foi passando, o tempo foi passando. Quando foi meia-noite, não tinha ninguém no quarto. Ele escutou a voz. Jim, Jesus está aqui. Gente, quando ele escutou aquela voz, aquela estraladeira de ouro debaixo daquele lençol foi grande. Jim crescendo. Jim cresceu e se levantou, tirou o lençol. O lençolzão ficou esticado de normal. E o Jim ficou ali, sentado na cama, suspirando, suspirando, sentado. E quando foi bem cedo, os médicos abriram e olharam. O Jim, rapaz, o que, é que eu tô fazendo aqui? Rapaz, o que foi que aconteceu, rapaz? Você tá só os pedaços. Não, eu escutei a voz quando Jesus disse, Jim, Jesus está aqui. E quando eu escutei essa voz, ó, eu me levantei.
pois foi um milagre na sua vida. Porque a situação que você está, nós vimos aqui, só os pedaços, só aquele quebrado. Você estava inteiro, mas estava todo quebrado. Não tinha nem como nós trabalhar em você. Isso aí foi um milagre. E ali, ó, se levantou-se, vestiu a roupa e foi para cá. Gente, essa lição é um aprendizado. Se alguém estiver ouvindo esse vídeo e estiver só em casa, a partir de hoje, procure a igreja fazer algo para Jesus, falar alguma coisa. Porque nós não sabemos, gente, o dia da manhã. Nós sabemos. É melhor a gente estar na presença do Senhor para ficar seguro e ter cuidado da gente, né? Ter cuidado do que de não ir para a igreja e precisar de Jesus na hora. Já pensou? Se de não tivesse ido para a igreja de jeito nenhum, não tivesse contato com Jesus, e aí tivesse pegado aquilo ali, gente, ele tinha morrido, gente, Jesus não tinha ido lá, não. Mas ele tinha tanto contato com Jesus que ele dizia, chegava na igreja e dizia, Jesus, Jim está aqui. Ele não perdia. Jesus, Jim está aqui. E Jesus foi pegando aquele amor com ele, né? Aí quando ele precisou, ele chegou na hora e disse, Jim, Jesus está aqui. E olha o tamanho do milagre. Gente, é bom, gente, ir para a igreja e fazer o que Jim fazia. Ou algo, qualquer. Não é só o que Jim fazia, é qualquer coisinha. Ir para a igreja é uma. Estamos no fim dos tempos, gente. É a igreja. É lá, é com contato com Jesus que a gente se enche de saúde, né? Oh, é bom demais, gente. Pois é, gente. Essa é a história real que eu estou passando para todos aqueles que estão vendo esse vídeo, que fica só em casa. A partir de agora, vai à igreja. Eu não estou dizendo, gente, não é a igreja que você gostar, não é. Não vá para não. É a sua igreja, é uma igreja que você quiser. Importante é ir lá, ter o contato com o Senhor Jesus Cristo, para que na hora que você precisar, Ele está ali com você. Essa é a história real que eu trouxe para todos do canal. E vamos para frente.